Confesso que hoje eu tô um pouquinho tensa, achando que talvez em algum momento as crianças podem aparecer aqui. Se aparecer, eu vou protagonizar aquela cena que eu mesma coloquei no Facebook essa semana, quando a mulher tá dando uma entrevista e os filhos aparecem, ela dá o chocalho para um, uma madeira para outro, checa o frango assado, enfim. Talvez isso aconteça hoje, já tô avisando vocês de antemão, que é uma possibilidade. Bom, espero que vocês tenham todas tido um excelente fim de semana. Lembro vocês, mais uma vez, já devem ter percebido, mas para aquelas pessoas que não sabiam e eventualmente me perguntaram, a gente não faz as lives no final de semana, e sim só de segunda a sexta. Então, estamos de volta hoje, vamos, se Deus quiser, todos os dias até sexta-feira novamente. Espero que todos tenham conseguido resolver as últimas pendências que eventualmente precisavam e que agora, não sei se vocês já ouviram isso antes, talvez sim, que agora vocês fiquem em casa. Todos os que puderem, por favor, vamos ficar em casa. Você já deve ter lido, ouvido, recebido. Essa semana é crucial para aquela definição da curva e do pico de transmissão, então vamos ficar em casa. Mas, ao ficarmos nas nossas casas, eu gostaria de pedir para você que não se esqueça de orar por aqueles profissionais que não podem, os responsáveis pela segurança do país, os que se envolvem com todo o setor de alimento e abastecimento, e os profissionais da limpeza e todos os profissionais de saúde. Tem havido um reconhecimento muito grande dos da saúde, e de fato eles estão bem na linha de frente, mas não vamos nos esquecer de que além deles, existem outros profissionais em risco para manter o país funcionando minimamente durante esse período. Então vamos orar por eles, por todos eles. E sim, orem pelos profissionais de saúde, que estão em risco maior, já estão adoecendo e em alguns lugares já estão inclusive padecendo as consequências de um povo que tem acreditado em tantas notícias falsas, sensacionalistas e estocado insumos que serão essenciais para eles na hora em que essa epidemia de fato nos atingir com tudo, porque ela ainda está só começando, sabemos disso, né? Então, assim, essa introdução, falar sobre isso e sobre os profissionais de saúde e essa falta de insumos que tem assolado o nosso país e outros países também, ela não é à toa. Nós estamos vivendo numa era em que a mentira e a verdade se confundem com muita facilidade. Alguns exemplos só da última semana. Afinal de contas, bochecho com água morna mata o vírus ou não? O álcool gel é mesmo a solução para todos os nossos problemas? A máscara, que é feita com papel toalha e pregador de roupa, sabe? Ela é eficaz contra o coronavírus? Aquele áudio que você com certeza recebeu, era mesmo do Mandetta? Era mesmo ele falando? O Einstein está mesmo pressionado pelo governo a não revelar a real situação? São mesmo 100 pacientes internados na UTI? É mesmo possível que leitos de UTI sejam instalados no corredor? Será que é isso mesmo? E afinal, o Putin mandou mesmo soltar 500 leões e tigres lá na Rússia para forçar que o povo faça quarentena? O que é verdade? O que é mentira? Onde está a verdade que nós perdemos nos últimos dias no meio de tanta informação? E aí a gente vai para o nosso atributo de hoje. Deus é a verdade. Deus é totalmente verdadeiro. E esse é um atributo no qual a gente precisa meditar em tempos como os nossos, em que simplesmente a gente não sabe mais o que é verdade. Esse atributo, diferente da imutabilidade e da infinitude de Deus, é algo que Deus deseja que nós espelhemos. E nós temos uma tremenda dificuldade com isso. Bom, pelo menos eu tenho. De todas as nossas habilidades verbais, a mentira é a que nos tornamos fluentes com mais facilidade. Pode reparar, vamos olhar as crianças, mais uma vez as crianças, coitadas, mas vamos olhar para elas. Vocês que têm filhos ou que trabalham com criança, quanto tempo demora para a gente ensinar a criança a falar com bondade, a falar palavras bondosas? E quanto tempo elas demoram para aprender a mentira? Nós nascemos com a incrível capacidade de mentir. Desde que o pai da mentira distorceu a verdade de Deus, os seres humanos têm essa habilidade de distorcer a verdade. E Provérbios 12, 22 diz o seguinte: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Abominação ao Senhor são os lábios mentirosos.
É forte isso, né? E tem que ser forte mesmo, porque nós, que fomos criados à imagem da verdade, devemos refletir a verdade absoluta do nosso Criador. Então, uma primeira aplicação para a gente começar a conversa hoje aqui. Deus é verdadeiro. Nós devemos refletir a verdade. E isso inclui tecnologia, e isso inclui mídias sociais. Por favor, vamos parar de repassar enlouquecidamente todas as notícias que nós recebemos. Vamos verificar primeiro se é verdade. Vamos verificar se realmente o Mandetta gravaria um áudio falando com o pessoal e pedindo para repassar, sendo que ele é o ministro da saúde e a hora que ele quiser falar um A, todo mundo vai escutar. Não vamos compactuar com a mentira. Notícias falsas apavoram muita gente, dão esperanças vazias, esvaziam estoque de farmácia e fazem outras pessoas pecarem. Pense e repense, então, nos nossos hábitos do uso de mídias sociais. Eu amo encaminhar notícia. Eu faço bastante isso, realmente. E, infelizmente, eu caí no golpe de repassar tanta besteira. Vamos aprender. Vamos aprender com a verdade de que Deus é verdadeiro e que nós devemos espelhar a verdade como filhos deles que somos. E vamos refletir a verdade de Deus em tempos de pandemia e em tempos de excesso de informação. Dito isso, vamos em frente. Deus é a verdade. Ele é a origem e a razão de toda a verdade. Por isso, o que Deus define como verdadeiro é eternamente verdade. Como ele é imutável, a sua verdade também é imutável. Então, o cristianismo ele nega totalmente a ideia de relativismo moral. Aquele que diz que nós decidimos o que é certo e o que é errado. Não tem essa de sua verdade e minha verdade. Nós, não somos nós que decidimos. O que Deus declara ser bom é bom e o que Deus declara ser mal é mal. Essa ideia de que cada um sabe a sua verdade é fruto das mentes humanas. E mentes humanas, nós já vimos isso na semana passada, são limitadas. Nós somos limitadas. Esse relativismo, então, quer fazer com que a gente compre a ideia de que a verdade pessoal é a forma mais elevada da verdade e que não existe uma verdade absoluta. E isso é um engano. A ilustração mais clássica, e a Jen Wilkin traz essa ilustração no seu livro, vem do budismo e do hinduísmo. E é uma ilustração de que o mundo é composto, como se fosse assim, por vários cegos e um elefante. Um grupo de cegos se aproxima desse elefante e aí, dependendo da parte em que cada cego encosta, ele imagina o elefante de uma forma. Ora, nenhum deles está enxergando e nenhum deles não só não está enxergando por completo, mas cada um está vendo uma perspectiva diferente. Então, como cada um vê apenas um pedaço, a conclusão dessa ilustração é que é possível que todos os homens estejam certos, embora apenas parcialmente. Tudo bem até, se tudo que existe para essa vida são cegos. Mas pensa comigo, e se existisse alguém que não fosse cego e que entrasse em cena e elucidasse aos cegos o que realmente está diante deles, mostrando a eles esse elefante por completo? Melhor ainda, e se essa pessoa que enxerga não só fizesse isso, mas desse visão aos cegos? Alguém assim seria capaz de ajudar aqueles que antes percebiam o mundo de forma incompleta e limitada, porque eles viam assim antes porque eles estavam na escuridão. E é exatamente essa, a história da Bíblia. A Bíblia declara que Deus, Ele mesmo, é a marca registrada da verdade. Através da Bíblia, Deus oferece resposta às perguntas mais comuns a todo o sistema de crenças, que são: de onde eu vim? Por que eu estou aqui? Afinal, por que está do jeito que está? O que deu errado? E o que conserta o que está errado? A maioria dos sistemas de crença se baseia na resposta a essas perguntas. E a resposta a elas forma a nossa cosmovisão, que é aquela perspectiva, aquela verdade, a partir da qual nós funcionamos e operamos. Então veja só, a partir da Bíblia, do Deus da verdade, qual a resposta dessas perguntas? De onde eu vim? Nós não somos um acidente cósmico, não fomos criados por acaso. Nós somos criados por Deus, um Deus que é infinito, imutável e totalmente verdadeiro. Por que nós estamos aqui?
Nós estamos aqui para dar glória a esse Deus e ter prazer nele. O que deu errado? Por que estamos como estamos? Estamos como estamos porque nós, assim como Adão e Eva, trocamos a verdade de Deus por uma mentira e nos rebelamos contra o nosso Criador, o que nos tornou espiritualmente mortos. E qual a solução? Jesus. Jesus é a solução. Deus enviou o seu único Filho para nos redimir da morte e nos dar vida. A resposta a essas 4 perguntas são a verdade que nós defendemos. Deus é a verdade. Cristo é a verdade. Essa cosmovisão, ela é racional e ela é boa. Está toda contida na palavra de Deus. A verdade de Deus é boa. Qualquer outro sistema de crenças envolve ganhar recompensa por autossacrifício ou por autodisciplina. Só o cristianismo rejeita a noção do merecimento. Nós não merecemos nada e ganhamos tudo em Jesus. Só o cristianismo fala de uma vida de autossacrifício como fim, não como meio, como uma resposta de gratidão e não uma penitência que precisamos carregar. Nós o servimos e vivemos para Ele em uma vida de autossacrifício porque Ele nos amou primeiro e porque Ele já fez tudo por nós. A nossa resposta não poderia ser diferente do que uma vida de gratidão e de entrega. Nós não vivemos essa vida para alcançar qualquer coisa, porque jamais seríamos capazes disso verdadeiramente. A realidade de Deus, ela é verdadeira e ela é boa. Nós precisamos falar dela, ainda mais em tempos como os nossos. Jesus vence. Ele vence no final. Essa é a verdade. Que esperança aqueles que creem em Cristo têm? Nós veremos a sua vitória triunfal por cima da pandemia, por cima da recessão econômica. Vai ser uma vitória gloriosa, porque vai ser por cima de todos esses obstáculos e desafios que nós estamos vendo aqui. E quando nós cremos na palavra de Deus como verdade, nós já sabemos esse final. E por já sabermos o final, podemos viver o aqui e agora de uma maneira diferente. Nós somos atribulados, sim, mas não precisamos nos desfalecer, porque nós conhecemos a verdade de Deus e Ele vence. Ainda mais em tempos atuais como os nossos, nós precisamos nos lembrar disso, da verdade de um Deus que é verdadeiro, que é totalmente verdadeiro. E por fim, como conhecer a realidade de Deus em meio a tanto engano? Seitas enganosas, verdades distorcidas, tantos deuses criados para atender caprichos humanos. Nós precisamos conhecer cada uma delas para então responder de forma adequada? E aí a Jen Wilkin usa uma ilustração que eu faço algo muito semelhante com os meus alunos da graduação quando eu levo eles para campo de estágio. Para quem está chegando agora, eu sou enfermeira e eu trabalho como docente na Faculdade de Enfermagem da Unicamp. E quando eu tenho que levar os meus alunos para treinar a ausculta pulmonar e cardíaca em crianças, normalmente eles chegam no estágio muito ansiosos. Eles estão ansiosos porque eles querem ouvir um ronco pulmonar, eles querem ouvir sibilo, eles querem ouvir o sopro cardíaco, as mais variadas arritmias. E apesar de eu considerar lícita essa ansiedade deles, o que eu costumo acalmá-los, a forma como eu costumo acalmá-los, é dizendo que mais importante do que conhecer todas essas variações é eles treinarem muito bem os seus ouvidos para a ausculta que é normal, que é sem alteração. Porque uma vez que você tiver uma ausculta muito bem treinada, sem alterações, na hora em que você auscultar alguma coisa diferente, ainda que você não saiba exatamente o que é, por você estar bem treinado no normal, no que é esperado, você facilmente vai discriminar que alguma coisa está errada. E assim é com a Bíblia, com o Deus da verdade. Nós precisamos conhecê-lo muito bem. Ao invés de estudar loucamente todas as seitas e as propostas de variações que existem, por que a gente não se concentra em entender muito mais e melhor sobre o Deus da verdade? Conhecê-lo muito bem, para que a partir do momento em que conhecermos o Deus e a Bíblia de uma forma muito e cada vez mais intensa, a gente seja capaz de identificar os enganos e as alterações que existem por aí. Então, aproveite o seu tempo de isolamento para conhecer a Deus melhor. Se você ainda não tem uma Bíblia, baixa no seu celular. Tem tanto aplicativo legal que você consegue baixar a Bíblia. Um aplicativo só, você baixa em várias versões diferentes. Tantos aplicativos bons e gratuitos para isso. Aproveite. Ao fazer isso, ou se você já tem a sua Bíblia, mas ainda não a lê com tanta frequência, comece lendo Gênesis. Leia os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João.
Deus e a sua palavra são confiáveis, são totalmente confiáveis. Então, ao estudar a sua palavra, que também é verdade e também é imutável, nós podemos ter a certeza de que estamos fazendo algo que é confiável. E ao conhecê-la melhor, nós conheceremos mais sobre o Deus da verdade e conheceremos também a Jesus, que também é a verdade. E está escrito na palavra de Deus. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Devemos conhecer a verdade, pois a verdade nos liberta. Devemos andar na verdade. Devemos, como vimos no começo, falar a verdade, postar a verdade, digitar a verdade, encaminhar a verdade, manejar bem a palavra da verdade e obedecer à verdade. Então, que possamos refletir a verdade do nosso Deus, que é totalmente verdadeiro em tudo. E como a própria Jane Wilke encerra esse capítulo, que esse veio do Renovadas, no seu livro, que em tempos de tanta mentira, convidemos as pessoas para aquilo que é real. E Deus é real. Amém por isso? Amém por um Deus verdadeiro. Amém por uma palavra que é plenamente confiável em tempos de uma overdose de informações duvidosas. E aí eu pergunto a você, como tenho feito todos os dias aqui, de que forma o conhecimento de que Deus é verdadeiro muda a forma como você vive hoje, muda a forma como você vive esses dias. E eu te convido também a orar, à medida que terminaremos aqui esse devocional hoje, nessa segunda-feira, pedindo a Deus que Ele te ensine a odiar a desonestidade e a mentira, e que você crie amor pela verdade e a verdade da palavra de Deus. Jesus é a autêntica verdade de Deus, e que seja Ele que ocupe os nossos pensamentos em tempos de tanta mentira e preencha o nosso coração. Amém? Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez, nessa segundona, 7h30 da manhã. Amanhã nós voltamos no mesmo horário para meditarmos e refletirmos um pouco mais sobre Deus. Quantas coisas boas já vimos até agora. O nosso Deus é infinito, é imutável e Ele é a verdade. Medite nisso hoje. E fique em casa. Um bom dia para todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau.